Dentro daquilo que nós podemos chamar de castas dentro de uma sociedade ou estratos sociais, é importante que nós não nos confundamos com poder aquisitivo, riqueza, poder de compra ou qualquer coisa assim, porque isso faz com que nós possamos sim dividir a sociedade em um período histórico específico naquilo que nós chamamos de classe alta, média e baixa, não é? Em ricos e pobres e tudo isso. Mas as castas, e quando falamos castas é bom sempre lembrar, não estamos falando exclusivamente da Índia, por mais que ali exista isso até hoje e é transmitido de forma hereditária. Quando nós falamos disso, nós falamos de 4 diferentes vocações que nós observamos em toda e qualquer sociedade, por mais que elas não sejam exclusivas. Então nós temos aqui, tanto em algumas aulas quanto em podcasts falado disso, e surgem alguns comentários, surgem algumas perguntas, não é? Então, simplesmente vamos recapitular um pouco o que isso é e analisarmos como essa teoria surge, não somente para análise da sociedade inteira, como também para o conhecimento individual de cada um de nós e o conhecimento dos nossos alunos, dos nossos filhos, dos nossos amigos, o conhecimento das pessoas, enquanto homens, seres humanos. Bem, o que nós temos são 4 grandes estratos na sociedade que são observáveis, 4 grandes vocações que as pessoas seguem ao longo de suas vidas, podendo pular de uma para outra, podendo sobrepor uma a outra, e isso é bastante observável, não é? Nós temos e não seria no topo, não é? Mas nós temos como um grupo, o menor grupo de pessoas, o chamado sacerdote, que não é simplesmente um clérigo da igreja, não é somente alguém que oficia o sacrifício, como a palavra sacerdote significa, mas é todo aquele que exerce uma vocação para a vida interior, para a vida de estudos. E nesse grupo se encontram os artistas, se encontram todos os intelectuais e estudiosos, obviamente também os sacerdotes, pois eles também vivem esta vida interior de forma mais intensa e põem como a sua principal atividade a vida interior, a vida do espírito. Isso é o que nós poderíamos chamar de casta sacerdotal. Nós temos a nobreza, e é claro que nobreza não existe somente na monarquia, mas todas as pessoas que exercem função de liderança e governo, agora não mais intelectual, mas sim nas ações mesmas, e ações aqui eu me refiro à tomada de decisões, né? E nas quais se encontram, obviamente, todo o poder bélico, toda a força policial, toda a força administrativa, governamental, todo o poder legislativo, o poder judiciário, todo ele está inserido dentro dessa casta da nobreza. Depois nós temos uma outra casta, que é a casta dos comerciantes e produtores. São pessoas que fazem com que a economia aconteça, com que as pessoas tenham meios materiais de viver, que inclusive são responsáveis pelo sustento
da casta dos nobres e da casta dos sacerdotes, porque é óbvio que, não sendo o ser humano composto somente de alma, mas de corpo e alma, o corpo também precisa ser mantido. E tudo aquilo de material que precisa ser produzido dentro de uma sociedade, precisa ser comercializado, depende do trabalho de pessoas que irão empreender nessa produção e nesse comércio. Hoje nós chamaríamos de empreendedores. E, por fim, nós temos a casta dos trabalhadores. São aquelas pessoas que servem principalmente aos produtores e comerciantes em troca do seu tempo e da sua força física, principalmente. Não é? Então, a pessoa que busca alguém que possa pagá-la de alguma forma, não é? E aqui não estamos falando somente de dinheiro, que possa pagá-la para que ela exerça uma certa atividade que não necessariamente é o que ela mais gosta, é o que ela acredita ou aquilo que ela tenha consciência que deve ser feito. Ela o faz pelo dinheiro, ela o faz pela recompensa material, não é? Ao investir o seu tempo e o seu esforço naquela atividade. Bom, por que eu digo que todas essas castas não dependem que elas não são divididas pelo aspecto econômico? Porque nós podemos ter trabalhadores que ganham muito bem, que ganham muito dinheiro, que têm uma vida muitíssimo confortável, que conseguem acumular o patrimônio material e talvez nunca queiram, não se sintam chamados, não tenham a vocação para mudar de casta, para se tornarem, por exemplo, produtores ou comerciantes. A pessoa simplesmente acumula aquilo e vai conseguindo uma vida cada vez mais confortável, consegue inclusive deixar de herança para as futuras gerações o resultado desse acúmulo. Nós temos produtores e comerciantes, não é? Que talvez nunca enriqueçam, certo? E que mesmo assim pertençam a essa casta. Nós veremos que, por exemplo, um sujeito que tem um carrinho de pipoca ou uma banquinha de produtos contrabandeados da China, ele pertence a essa casta dos produtores e comerciantes e não a dos trabalhadores. Trabalhadores são aqueles que fizeram, que montaram o carrinho de pipoca dentro de uma fábrica, uma fabriqueta, ou seja lá o que for. Trabalhadores são os chineses que produziram numa fábrica lá na China os objetos que o sujeito vende ali no seu camelô, não é? Na sua banquinha. E mesmo assim ele pode viver, não é? Com muito menos dinheiro do que alguém que é trabalhador. E assim por diante. Nós temos, por exemplo, pertencente à nobreza, verdadeiros vocacionados à justiça e à ordem, que são soldados rasos da polícia militar, por exemplo, e esses vivem de forma muito mais simples materialmente do que alguém que pertença à classe dos trabalhadores, e ele é um membro da nobreza por uma questão de vocação. E sem falar dos intelectuais, onde realmente nós podemos ter pessoas que ganham muito dinheiro com a vida do espírito, aconselhando e formando espiritualmente outras pessoas, não é? E são os artistas, são os escritores, intelectuais, poetas e sacerdotes mesmo. E temos outros que não ganham nada com isso, né? Que vivem numa verdadeira penúria. Então não tem nada a ver com o dinheiro, não tem nada a ver com condições materiais, a pertença a uma casta ou outra. Isso tudo é uma questão de vocação. É óbvio que hoje em dia, quando nós vemos o que os pais esperam dos filhos, é principalmente que eles pertençam
há estratos mais elevados dentro de cada uma dessas castas. Porém, a possibilidade de crescimento, não é, e de segurança, da chamada segurança material, ela é maior dentro da casta da nobreza e dos trabalhadores, não é? Os sacerdotes e os produtores, eles dependem muito mais do seu talento, e a instabilidade é muito maior, os riscos são muitíssimo maiores nessas duas castas, não é? Não é à toa que as pessoas, não é, esperam que os seus filhos ou façam concursos públicos e sirvam dentro do extrato da nobreza, ou arrumem bons de sobrevivência muito maior trabalhando para outrem do que realmente empreendendo, gastando toda a sua energia, as suas economias, não é? Investindo em algo que pode ser que não dê certo. Então, o que a maioria dos pais esperam de seus filhos é que ou eles tenham uma vocação para a nobreza ou para a classe dos trabalhadores. E a educação é voltada justamente para essas duas castas, não é? Reclama-se, às vezes, vozes esparsas, não é, de que nas escolas não se incentiva o empreendedorismo, por exemplo, não é? Que se trabalha muito pouco a criatividade, que nas escolas normalmente o sujeito ele aprende a passar em provas de concurso para servir dentro da nobreza ou a arranjar bons empregos, não é? Servir dentro de uma indústria, dentro de uma empresa comercial ou qualquer coisa que o valha. E realmente isso é verdade, não é? Nós temos uma educação totalmente voltada para essas duas castas, não é? Olha, tem que conseguir um bom trabalho ou tu tem que fazer um concurso público, certo? Alguém diz assim, tu tens de ser uma pessoa muitíssimo inteligente, de vida interior, reflexiva, criativa, certo? E buscar, a partir das suas reflexões, não é, formar as outras pessoas e guiá-las para que elas possam, da melhor forma possível, viver a sua própria vida. Não, ninguém diz isso, não é? Ninguém espera isso dos próprios filhos. A não ser, é claro, né, no clero estabelecido, uma família piedosa ficará muito contente se um filho tiver vocação para o sacerdócio, por exemplo, uma filha tiver vocação para a vida religiosa, mas no geral não é isso que se espera, não é? Ou que o filho seja artista, alguém espera isso, né? É bastante raro, certo? A não ser que o sujeito já pertença a essa casta. É óbvio que se a pessoa leva a vida como músico ou pintor, ela pode ensinar isso aos seus filhos e eles podem seguir dentro deste ofício, não é? O que também é algo que normalmente funciona mais e mais comum do que parece, não é? Do que fazer com que o filho saia daquela casta e vá procurar outro tipo de meio de vida, não é? É algo muito mais difícil, ela não cresce com bons contatos e mesmo a sua imaginação não alcança que ela possa fazer qualquer outra coisa. Bom, e agora nós nos deparamos com um problema, não é? Primeiro é aquele de sabermos a que casta nós mesmos pertencemos, não é? Porque há coisas que são bastante sutis, como, por exemplo, um engenheiro que trabalha dentro de uma empresa, não é? E ele vê que é uma pessoa, quando ele é muito estudioso e dedicado, não é? E contemplativo e criativo, não é? Dentro daquilo que ele precisa fazer dentro da sua empresa, em princípio ele pensaria que pertence à classe dos trabalhadores, já que ele trabalha para alguém, cumpre ordens dentro daquela empresa para resolver problemas bastante específicos, não é? Mas ele percebe que tem uma vocação sacerdotal, não é? E esse tipo de dúvida, não é? O sujeito é um funcionário público, ele é um juiz, por exemplo, mas ele percebe o quão
exigente é o seu ofício e o quanto ele precisa refletir e estudar, não é? Para realmente aplicar a justiça da melhor forma possível. Bom, dentro de uma empresa, vou dar este exemplo, a empresa é uma mini sociedade onde nós realmente teremos as 4 castas ali acontecendo, não é? E nós temos, obviamente, o dono da empresa, que é um produtor, que é alguém que investe, alguém que se arrisca o seu patrimônio, arrisca a sua integridade material para o crescimento, não somente próprio, mas de toda a sociedade, já que uma empresa que cresce faz com que tudo ao seu redor também cresça, de certa forma. E nós temos pessoas contratadas para eles para fazerem as funções de sacerdotes intelectuais, não é? Ele não necessariamente precisa ser alguém, um dono de uma empresa de construção civil, por exemplo, precisa ser alguém que saiba projetar prédios, analisar o mercado, pensar, ser criativo, não é? Fazer o marketing e todas essas coisas, não é? Ele precisa contratar pessoas que sejam pagas para pensar, não é? Assim como as grandes empresas terão seus conselhos administrativos e tal, e isso nada mais é do que um colégio estaduais e que auxiliam, não é, os nobres nessas suas funções, assim como existe um corpo todo. Não existe, por exemplo, dentro do Exército Brasileiro a arma de engenharia, não é? E ali nós temos uma subdivisão de pessoas que simplesmente não vão tomar decisões nenhuma, simplesmente vão obedecer? Pois é, não é? Isso tudo existe, né? E normalmente não necessariamente o sujeito será aquele que precisará pegar em armas e ser alguém extremamente corajoso e forte e tem essa nobreza mesmo no caráter para ter a vocação para servir como um trabalhador dentro das forças armadas, não é? Então, nós não podemos dizer que trabalhar em um ramo econômico específico defina o que é a casta. A casta é uma vocação. O extrato social a que a pessoa pertence é uma vocação, não é? E isso é muito mais uma reflexão interior, que normalmente só é feita por intelectuais e pessoas de vida interior, não é? Porque lhes é próprio. Agora, esses intelectuais e pessoas de vida interior, elas podem estar nas mais diferentes funções dentro de uma sociedade. O que nós observamos é que de onde vem, não é? Então essa vocação. Bem, nós temos ao longo do desenvolvimento humano, principalmente na juventude, a possibilidade, não é, que vem do entorno e da própria fisiologia, da própria estrutura humana, não é? É algo natural ao homem, a possibilidade de refletirmos sobre isso e tomarmos as decisões ainda na juventude. Quando nós nascemos e naquilo que nós chamamos de primeira infância, não é? Que os romanos punham até os 7 anos de idade e que ainda funciona, não é? Nós ainda dizemos que 7 anos é a idade da razão e a psicologia moderna não nega de todo essa realidade. Nós precisamos aprender a obedecer. Nós dependemos disso para a nossa própria sobrevivência. Nós não temos condições nenhumas de entender o mundo e para a nossa própria segurança e sobrevivência nós precisamos obedecer e fazer exatamente aquilo que nos mandam, que os nossos pais nos mandam, nos aconselham, nossos tutores, pessoas mais velhas e experimentadas dizem que nós devemos fazer e levar a vida dessa forma. Se nós não o fizermos, nós corremos o risco de, aos 7 anos, por exemplo, não termos mais dentes na boca, não é? Porque não escovamos os dentes. Nós podemos ter muitas doenças por falta de hábitos saudáveis de higiene, alimentação e todas essas coisas, não é? Então, precisamos disso. Isso vai garantir a nossa vida material. A primeira fase nós vamos trabalhar, não é? Até os 7 anos nós teremos que aprender a obedecer e fazer exatamente aquilo que nos dizem para ser feito e quem dirá são pessoas mais experimentadas. Olha,
queres garantir a tua sobrevivência, a sobrevivência principalmente do teu corpo, obedece, né? Desenvolve a virtude da obediência e faz aquilo que tu deves, não é? E aquilo que é esperado de ti. Assim como alguém que trabalha uma vida toda, não é? E de novo, pode ser ganhando muito ou pouco, para alguém está obedecendo e dizendo, olha, eu vou fazer isso que ele me manda, eu não sei porquê, mas eu vou fazer, não é? Ou mesmo, se eu souber porquê, melhor, não é? Mas eu vou fazer. Isso eu posso trabalhar no campo, posso trabalhar numa fábrica, seja lá onde for. Depois nós vemos um segundo momento, não é? Onde isso aos poucos vai, depois dos 7 anos, essa reflexão começa a ser feita, não é? Mas será que eu tenho que obedecer em tudo? E isso acontece com todo mundo, até nós chegarmos, pularmos dessa fase onde nós víamos que a nossa sobrevivência dependia da obediência. Nós já aprendemos aquilo que é vital para nós, que nós temos de nos alimentar, ter hábitos de higiene, não é? De sono, de todas essas coisas. E quando nós chegamos em mais 7 anos, vamos aos 14 anos, nós realmente passamos a uma classe de vida interior, certo? Nós passamos a caça sacerdotal e nós viramos pessoas com opinião. Nós, em princípio, nos revoltamos com aquilo. É a chamada adolescência, não é? E aí tudo o que nós não queremos mais é obedecer. Já passou esse tempo, nós vamos agora fazer, né, de tudo para que nós não precisemos mais obedecer. Tudo aquilo que nos foi dito estava errado, é a impressão que nós temos, não é? Nós começamos a olhar o mundo e encontrar injustiças, não é? Imperfeições e todas essas coisas. Bem, isso aos 14 anos é normal, não é? Mas nesse período, né, como nós chegamos até ali? Principalmente nos homens, não é? Os meninos, a partir dos 7 anos, vem algo muito forte biologicamente, não é? Que é, com a puberdade, o impulso de violência começa a crescer e ele só vai se acalmar lá por volta dos 21, não é? Mas quando nós temos um menino de 12, 13 anos, nós temos o auge da violência, não é? Se sente pela primeira vez capaz de exercer a sua vontade pela sua força física. Mas aí, isso fará com que ele acabe se frustrando, né? Quando nós vamos ver o índice de violência infantil e o grau de crueldade, né, por volta dessa idade, a incidência de reclamações e de casos do que hoje se chama bullying, não é, nas escolas, é justamente nessa idade, né? Então, quando nós pegamos aí 5º, 6º, 7º ano, é algo, não é, muito fora do resto, não é? Nós temos problemas como esse, não é, de violência e tal, infantil, com crianças mais novas, claro, né? Com crianças mais velhas também, mas esse período é o pior de todos. Isso simplesmente é dito assim, não, é a puberdade, é não sei o que. Bom, pode ser, são vários os fatores, não é? Mas a consciência de força física é aí. É também aí que se descobrem diversas vocações, não é? Para a nobreza. Normalmente é nessa idade, certo? Mas nem sempre. Então, não vamos nunca generalizar essas coisas, não é? Agora, depois desse processo de força física, né, se vê que realmente, olha, não vai dar para resolver tudo no braço, né? E aí nós vamos chegar nos 14 anos e vamos dizer assim, não, eu vou agora botar as minhas ideias, eu tenho a solução para o mundo, para todos os problemas do mundo, não é? O mundo só está errado porque não sou eu que estou dizendo como ele deve ser, não é? Muito bem. A partir de então, não é, se toma aos poucos a consciência de que, olha,
Eu até achava que eu sabia soluções para o mundo, mas eu não sei, né? E há uma grande frustração, porque não se sabe nada com essa idade. É impossível saber muita coisa com essa idade. Não se tem experiência, não se tem cultura, né? Isso levará muito tempo. E aí nós temos a grande divisão, que é quando se chega na idade adulta. Então, quando se tem 21 anos, né, mais 7 anos depois dos 14, bom, agora nós teremos que tomar uma decisão. Né? Eu posso ir trabalhar, não é? Porque eu já experimentei como é obedecer e isso funcionou. Né? Eu obedeci meus pais, escovei os dentes e hoje eu tenho dentes. Eu obedeci meus pais, tomei banho e hoje eu sou saudável. Eu me alimentei e hoje eu sou saudável. Não é? Quando eu faço as coisas que me pedem, quando me é prometido uma recompensa por aquilo, aquilo funciona. Então eu simplesmente posso ir trabalhar. Né? Ou eu posso usar daquela minha força violenta, não é? Justamente para combater a violência, para impor a ordem dentro da sociedade. E aí eu vou servir o exército, eu vou me tornar um policial, ou eu vou trabalhar, fazer de tudo para seguir uma carreira, não é? Administrativa, de uma carreira de governo, não é? Dentro do Estado e tudo isso. Não é? Ou eu também posso me dedicar à vida do espírito, e assim como com 14 anos eu tinha a ideia de que eu eu conhecia todas as soluções para os problemas do mundo, agora eu posso talvez estudar para que realmente um dia eu conheça essas soluções, talvez não para todos os problemas do mundo, mas para meia dúzia deles, e já está de bom tamanho, né? Ou simplesmente eu vou realmente seguir trabalhar para que no futuro eu possa produzir alguma coisa, não é? Isso é mais raro, não é? Normalmente alguém que tem a vocação para o produtor, ele já pega aquilo que já foi produzido por outros e faz com que essas coisas sejam vendidas, trocadas, comercializadas, não é? Então eu tenho essas 4 alternativas normalmente. Um sujeito com 21 anos, ele normalmente já sabe, né? Ele vai se debater, que ele deve se debater com estas 4 alternativas. E veja, não estou falando aqui de que o sujeito vai escolher uma faculdade dependendo dessas outras coisas. Existe um universo inteiro fora do mundo de escolher uma faculdade, e essas decisões são muito mais complexas, não é? Mas, em princípio, nós temos essas 4 decisões a tomar. Uma é, eu vou dedicar a minha vida à vida interior, ao estudo, à reflexão, à criação. Outra, eu vou dedicar a minha vida à justiça, à moral. Outra, eu vou dedicar a minha vida a produzir, a fazer comércio. Ou eu vou trabalhar e vou obedecer. Bem, nós temos uma preparação. A juventude, né, até os 21 anos, é isso. E depois, dos 21 aos 28, é um momento onde essa decisão deve ser tomada. Né? Sob pena de, passando essa idade, né, muita coisa dar errado. Não é que eu não possa, até essa idade, experimentar várias coisas, não é? Mas é bom que seja dentro dessa idade que eu tome essa decisão. Ainda há tempo, não é, de experimentar algumas coisas. Porém, nós já tivemos, não é, a oportunidade do momento em que nós nascemos até os 21 anos de experimentar todas essas coisas brotando naturalmente de nós. E isso já é o material que nós temos para fazermos esse tipo de reflexão e tomarmos as decisões mais acertadas, não é? E depois disso, é claro, não é? Em princípio nós vamos viver uma vida toda dentro de uma destas castas. Então é o período dos 21 aos 28, mais ou menos, não é? Quando a gente chama
que nós temos aí essa juventude, não é? Já se é adulto, porém ainda se é bastante jovem, são os contatos, as amizades, os meios sociais que eu irei frequentar, normalmente eles permanecerão para o resto da minha vida. Não é? Dessa época, é nessa época em que eu serei forjado, não é? Quando eu chego aos mais 7, 35, aí eu já estou, como dizia Dante, no mezzo del cammino di nostra vita, e a partir daí, bem, não é? Agora eu só tenho a metade, o resto, né, a outra metade da vida para ser vivida, e já não há mais volta. É muito difícil que se mude de uma casta a partir dessa idade, né? Eu posso acrescentar, eu posso sobrepor outras coisas, né? Mas em princípio é isso que acaba acontecendo. Eu sei que o assunto dá muito pano para manga, é algo que tem atormentado muita gente ultimamente, não é? Na modernidade, no nosso tempo, há muitas possibilidades, não é? E nós fomos todos criados acreditando que você pode ser o que você quiser, né? Pode fazer aquilo que você quiser, basta querer, e essa história toda, né? Eu não ouso afirmar algo assim tão forte. E nós também, ao mesmo tempo que vivemos numa sociedade de muita gente frustrada, não é? Ou porque não ganha dinheiro, ou porque realmente não faz aquilo que quer, aquilo que se sente chamado, ou tentando fazer aquilo que se sente chamado, acaba fracassando miseravelmente, né? Achando que seria na primeira oportunidade que o sucesso viria, né? E tudo isso, o que nós dizemos, aí fica para uma outra ocasião, falarmos de qual educação e qual meio de formação para cada uma delas, né? Já adiantando, como já dissemos em outros lugares, a casta sacerdotal é aquela que desenvolveu para si mesma e para a formação de futuros membros dessa casta a educação clássica. E ela é justamente dirigida a esta casta. Ela não é a que melhor formará membros de outras castas, por mais que seja aproveitável por todo mundo, assim como qualquer outra educação. Bom, mas aí qual educação para cada uma dessas castas é um tema para uma outra vez. Muito obrigado.